Olá pessoal da Picklist, vamos dar continuidade aqui. Pessoal, dá uma olhada no tamanho do programa. Muito curto. Isso daqui é o teste, chamei de SVG View, tá? Vamos executar. Olha que bacana. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele cresce. Isso daqui vai ser uma leitura de célula de carga. Então, eu estou testando ele aqui com o mouse. Ele está rotacionando o ponteiro para mostrar o valor corretamente. Se eu clicar com o botão direito, ele diminui e continua na mesma escala, tá? Como é que eu fiz isso aqui? Mostrar para vocês como é que eu cheguei nesse resultado, porque deu um pouquinho de trabalho para descobrir um monte de coisa do processing, tá? O que eu fiz? Eu peguei um desenho, tá? Peguei um desenho que eu já tinha mostrado para vocês logo no começo do curso. Gerei o desenho, tá? Óbvio que eu vou fazer esse aqui lá na frente e um potenciômetro com essa escalinha aqui do lado, rotacionando o potenciômetro, né? Esse aqui também. Vocês vão fazer isso daqui. Aí eu peguei, separei o desenho num só, fiz os degradês, não consegui fazer o degradê da forma, não consegui fazer o degradê radial, só consegui fazer ele linear. O processo não reconheceu o degradê radial, tá? Na verdade ele reconhece quando o objeto é inteiro. Vocês vão fazer os seus testes aí, vocês vão perceber. Fiz um brilho aqui que eu vou usar o recurso de transparência do processo, né, da camada alfa. Vou usar aqui o recurso, então vou deixar dessa forma. Gerei os layers. Como é que você faz isso? Vocês vêm aqui no CorelDRAW, gera o layer, chamei reflexo, óbvio que é isso aqui que é o reflexo, tampa, tá? Que são todos esses objetos aqui, ó. Isso aqui é uma tampa. Agulha, que é a agulha, óbvio, tá? E gerei o fundo, que são esses carinhas aqui. Opa, cadê você? Esse aqui é o fundo. Então aqui é um objeto, o fundo, a agulha e o reflexo, tá? Aí o que eu fiz? Deixa eu dar Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, tá? O que eu fiz? Exportei, cliquei nesse botão de exportar e exportei no formato AI do Adobe Illustrator, tá? Por que não exportei do formato SVG? Porque o formato SVG que o CorelDRAW faz a exportação não está funcionando da forma adequada. Ele não está deixando. Então eu exportei aqui do formato AI do Adobe Illustrator, tá? Salvei com o mesmo nome de célula de carga. Fui no Adobe Illustrator, que está aqui do meu lado, tá? Abri o arquivo e ele veio para esse lugar. Fui no Adobe Illustrator, dei aqui Show Layers, tá? Vocês vêm aqui em Window, manda ver os layers. Todos os layers vão estar da mesma forma: reflexo, tampa, agulha e fundo. Criei um outro layer chamado célula, arrastei os 4 layers para dentro da célula, tá? Para fazer um negócio organizado, porque eu posso ter vários objetos aqui no Adobe Illustrator. Peguei a agulha e deixei ele no canto aqui, ó, no 00, que vai me facilitar no processo para eu rotacionar. Aliás, eu perdi um tempo desgraçado para descobrir como é que fazia isso. É mais fácil colocar o ponto de rotação num ponto 00. A agulha vai rotacionar do jeito que eu quero. Qualquer outro objeto que eu for rotacionar, por exemplo, um potenciômetro ou um botão, eu vou colocar o centro, certo? Ou o corner do botão nesse ponto 00 aqui, ó, nesse ponto. Me facilita e muito trabalhar com o processo, e muito. Até descobrir isso daí demorei umas 5 horas, tá? Aí o que acontece? Vocês vão aqui em File e salva da Save As, porque o SVG já é nativo do Adobe Illustrator. E vocês só salvam, quer dizer, eu tenho facilidade de desenhar no CorelDRAW, eu tenho dificuldade em desenhar no AI, no Adobe Illustrator. Quem souber desenhar no Adobe Illustrator já faz direto, tá? Eu não sei, então por isso que eu não fui por essa opção.
Salvei com formato SVG, tá? Depois que eu salvei, eu vim no Processing, adicionei o arquivo na pastinha data no formato SVG, tá? Isso aqui tá aqui, ó. Salvei o arquivo aqui dentro e executei o programa, tá? Então vamos analisar o programa aqui, ó. P-Shape célula, mesmo nome que eu coloquei no Adobe Illustrator, com o mesmo tamanho, se é maiúsculo, maiúsculo, do mesmo jeito. P-Shape célula, P-Shape tampa, P-Shape fundo, reflexo e agulha, tá? Fiz uma escala aqui valendo 1 por enquanto. Aí dou setup. Falo o tamanho da tela. Frame rate aqui, ó, coloquei 10, podemos colocar mais aqui, 60, por exemplo. Chamo o arquivo que eu salvei do Adobe Illustrator, SVG, tampa.célula, que é o primeiro aqui, ó. Tá vendo a célula aqui, ó? Eu vou pegar o filho da célula chamado tampa, o filho da célula chamado fundo, o filho da célula chamado reflexo e o filho da célula chamado agulha. Esse célula aqui já para mim, daqui para frente, já é descartado. Tá? Porque eu já separei o que eu queria, a tampa, o fundo, o reflexo e a agulha. Tá? Na hora de desenhar, eu mando colocar no canto 00 a célula, ó, eu estou fechando pelo corner. O corner não era no canto superior esquerdo, então eu estou fazendo pelo corner. Estou fazendo, ó, eu vou tentar executar os dois aqui para vocês, ó. Vamos executar. Tá aqui, ó. 00. Deixa eu minimizar e maximizar aqui que esse processing tá louco, viu? Ó, 00, esse cara aqui vem inteiro, ó, com o fundo, com o brilho, com o fundo, com a tampa e com a agulha. A agulha tá nesse canto de cima aqui, ó, não dá pra enxergar, tá? Aí eu coloquei a tampa, o fundo tá aqui, ó. A tampa tá aqui, veio esse desenho, ele já me desenhou, tá? E a agulha, eu dei um translate. Ó, agulha translate 100,100. Eu baixei tava no menos 000 aqui, ó. Eu dei um translate nela para ela passar para cá e mandei mostrar a agulha da mesma forma, ó. 0, 200, 400, 600. 0, né? 00, 200, 400 e 600 é aqui esse ponto, vírgula 0 no Y, tá? E a agulha começou a aparecer aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Eu dei um reset matrix na agulha. Por quê? Porque a partir do momento que eu dou um translate, é só para conseguir mostrar ela. Aí eu dou um reset matrix, que é para voltar para a origem dela, 00. Porque daqui a pouco eu vou rotacionar ela para mostrar no desenho de baixo. Para mostrar aqui, ó. Tá? Aí, o que eu fiz? Se eu quiser, por exemplo, o reflexo, eu estou desabilitando o estilo dele para poder mudar e usar a camada alfa. Tá? Então o que eu fiz? Eu tirei o contorno do reflexo e mandei mostrar o reflexo nessa posição aqui, ó. Tá? Só que o que eu fiz? Eu mudei a pintura dele. Aqui embaixo eu mudo ele, ó. Na verdade, a primeira vez ele mostra do jeito normal, já no segundo frame ele já faz aqui uma mudança. Tá? Isso aqui podia estar lá em cima, lá que não tinha problema nenhum, ó. Eu já faço a mudança nele. Eu pinto de branco e a camada alfa, no caso do fio aqui para pintar o shape, está do lado direito. Eu dou 60%. Se eu mudar esse 60 aqui para 90, por exemplo, o reflexo vai ficar mais branco. Se eu mudar o reflexo, aqui para um valor mais baixo, ele fica mais transparente. Ó, ele ficou mais transparente o reflexo, tá? Então o que acontece? Se eu botar FF, vai ficar branco. Opa, não é FF, né? 255. Está em decimal. Ó, ficou branco o reflexo. Então não, nós não queremos, né? Nós queremos um reflexo bem clarinho, né? Vamos botar 20 aqui que tá bonitinho. Só fazer um charmezinho aqui, ó, bem fraquinho e tudo mais, tá? Aí o que eu fiz depois? Mostrei o reflexo. Se eu quiser mudar o valor da agulha, a mesma coisa, desabilito o estilo da agulha e mudo a cor. Aqui embaixo eu tenho um exemplo que eu mudo a cor da agulha. Tá, ó.
por exemplo, aqui está vermelha a agulha, se eu quiser ela amarela, eu ponho aqui, a agulha ficou amarela aqui dentro, aqui ela fica vermelha, a agulha está vermelha aqui, por causa do... eu volto para a qualidade dela original. Mas se eu quiser mudar a cor da agulha, já mudei aqui dessa forma. Então eu já deixei exemplo para vocês verem como é que faz para mudar as cores. Tá certo, pessoal? Aí eu faço uma conta do arco tangente para saber a rotação da agulha, que está aqui. Tá? Essa linha aqui, ó, para fazer a rotação da agulha. Dou um translate na agulha para ir para a posição que eu quero rotacionar. Rotaciona a agulha e mostro a agulha. Tá? Aí eu mostro a agulha, mostro o fundo aqui. Mostra a agulha, volto para o estilo da agulha para quando for mostrar lá em cima ela ficar na posição da cor e da posição normal dela. Mostro a tampa, tá? Pinto o reflexo aqui com 20 para ficar o reflexo bem fraquinho e mostro o reflexo, tá? E eu dou um reset em todo mundo. Por que eu dou esse reset? Porque eu estou usando a escala, né? Porque você, para mudar a escala, eu só mudo aqui, ó, o valor da escala, eu sou no 0,1. A nossa escala está aqui, ó. Cadê você, escalinha? Aqui, ó. Eu mudo a escala aqui, ó. Eu só falo que vale a escala. Todo mundo com a mesma escala. Se eu falar que alguém não tem a mesma escala, por exemplo, vamos tirar a tampa. Não vou mudar a escala da tampa. Vai mudar a escala de todo mundo. Ó. A tampa ficou, só mudou o resto. Tá, ó. A agulha veio, a tampa ficou do mesmo valor. Porque eu não estou mudando a escala da tampa. Quando eu dou um reset, esses caras aqui ficam do mesmo tamanho. Tá certo? Então é para isso que serve a escala. A escala é muito fácil desenhar com shape. Então eu já ensinei vocês a desenharem na unha, com o vertex. O último termômetro foi desenhado na unha, né? Que foi o círculo, o quadrado lá e tudo mais. E agora com o shape. Dependendo do tipo de componente que vocês querem fazer, é mais fácil fazer com shape. Existem outros componentes que é mais fácil fazer na unha. Tá certo, pessoal? Então é assim que funciona o programa. Na próxima aula a gente já vai colocar isso aqui tudo dentro do supervisório, tá? Eu vou criar lá os outros dois potenciômetros, mas já vou partir para o final do supervisório, já vou ligar ele na minha placa e tudo vai funcionar de acordo com o que eu espero, tá? A célula de carga aqui, se a célula estiver abaixo do peso ou acima do peso, ele vai mostrar para mim, em porcentagem, né? Tá até 10% para trás ou para frente, ó, de 0 a 9 e de 0 a 9, tá? Então se ele tiver, vai ser uma bobina que vai estar segurando, ele vai controlar isso daqui, porque ele tem que equilibrar o peso. Por isso que eu fiz desse jeito a célula de carga. Aqui a gente podia colocar o logotipo do nosso cliente, tá? Por exemplo, você tem lá o seu cliente, lá a Petrobras, por exemplo, você coloca o logotipo da Petrobras, fica show de bola, tá? Então, isso aqui já passa, já bota no bolso todos aqueles, vamos ver se a gente consegue achar na internet rapidinho aqui, colocar o LabVIEW, umas imagens. Esse que eu fiz, já bota o LabVIEW no bolso, né? Vamos colocar aqui, ó. Data de hoje, ó, 8 de julho de 2012. Vamos colocar aqui. LabVIEW. Se vocês quiserem trabalhar com 3D também, o processo trabalha com 3D, tá? Vocês desenham no... Só que vocês já não começam a usar mais nem o CorelDRAW, nem o Illustrator. Vocês vão ter que usar quem? Vocês vão ter que usar o SolidWorks. Tá certo, pessoal? Ó, esse é o LabVIEW e os botãozinhos do LabVIEW, ó. Ó como que o meu ficou muito melhor, tá certo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta.